Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez a nossa pergunta: de onde você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil? Conte pra gente, deixe sua opinião, seu comentário e participe também do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro e sua conversa com apoiadores na manhã desta quarta-feira fez uma analogia sobre como assumiu o Brasil e também comentou sobre o ato falho do senador que disse de um muro em algum lugar que ele julga ser a fronteira entre o Brasil e o México. Eu peguei um transatlântico, pessoal, indo pro... Eu sei que a Terra não é plana, tá, pessoal? Fique tranquilo. Transatlântico indo pro abismo. Tá, né? Sei que não tem abismo, tá? Tem catarata, tem cachoeira em rios, no mar não tem. Por favor, pessoal da imprensa aí. Não vai falar que é lei de negacionista, agora eu sou terraplanista também. Nós só podemos te agradecer por isso. Obrigado. Inclusive, dizer pro pessoal, o vampiro do PT, que é Humberto Costa, que o Brasil não faz divisa com o México, nem com o Equador e nem com o Chile. Ok, Humberto Costa? E o SUS vai ampliar o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho. Uma boa notícia, importantíssima notícia. Esse teste é realizado com a coleta de gotas de sangue dos pés dos recém-nascidos. Atualmente, gente, o teste oferecido pelo SUS engloba apenas 6 doenças. Depois do projeto passar pelo Congresso, agora, em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que virou lei e, assim, o rastreamento de doenças pelo exame passará de 6 para 14, algo de extrema relevância para nossas crianças em seus primeiros momentos de vida fora do útero materno. Esse projeto que será sancionado hoje, ele, depois de 20 anos, ele traz novos benefícios para os recém-nascidos. O chamado teste do pezinho no SUS. O governo vai ampliar de 6 exames para 50. Então é um aumento muito expressivo que trará benefícios incontestes para a nossa infância. Entre eles, deputado Ovando, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras que merecem toda a atenção, sobretudo da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, através da ação Pátria Voluntária. Hoje é um dia de vitória. O projeto de lei que amplia o teste do pezinho na rede pública de saúde do nosso país foi sancionado. Sou grata a todos os parlamentares que votaram a favor e também à jornalista Larissa e ao Instituto Vidas Raras pela luta incansável até a aprovação. E ao nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, eu quero te pedir desculpas pela amolação, pelas ligações fora de hora, mas foi por uma causa extremamente importante. Meu muito obrigada pelo seu empenho e sua sensibilidade. Segundo estimativas, as doenças raras atingem de 6 a 8% da população mundial. No Brasil, esse número significa por volta de 14 milhões de pessoas. 75% dos casos se manifestam ainda na infância, ou seja, o diagnóstico é fundamental para salvar vidas. Esse é mais um avanço deste governo para amparar os raros, seus pais, cuidadores e sua jornada pelo diagnóstico, tratamento e cura. Sabemos que os raros ficaram invisíveis durante anos, mas estamos caminhando para mudar a realidade desses pacientes no Brasil. Por fim, gostaria de citar as palavras da mãe Larissa em carta escrita ao filho Theo, que tem uma doença rara, no dia da aprovação do projeto de lei no Senado. Agora, o teste do pezinho vai descobrir mais doenças, e quando uma Larissa tiver por aí um lindo Theo como você, ele vai saber como cuidar do seu bebê.
com a comidinha e os remédios certos desde os primeiros dias de vida. A mamãe te pede eternamente perdão por cada vez que te coloquei no peito, te amamentei e por cada papinha que mataram seus neurônios silenciosamente, nos traindo. Eu não sabia, não tinha como saber. Mas eu jurei que a gente não ia aceitar isso acontecer com mais nenhuma família. A sua vida não muda mais. Você não senta, não anda, não fala, mas sorri como ninguém. Você, Theo, hoje entendo, veio mesmo para salvar milhares e milhares de Theos todos os anos no Brasil. Larissa, que nenhuma outra família precise passar pelo que vocês passaram. Que o diagnóstico precoce seja a salvação de nossas crianças raras. Que Deus abençoe os nossos raros e que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigada a todos. Na primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, dedicada exclusivamente à votação de requerimentos, vimos os parlamentares aprovando, nesta quarta-feira, dia 26, a convocação de 9 governadores para prestar depoimento ao colegiado. Então, vai ter depoimento de governadores na CPI da Covid. Esses governadores foram citados pela Polícia Federal em operações que apuraram desvios em recursos destinados a combater a pandemia da Covid-19. Na lista, além dos governadores do Amazonas, Wilson Lima, e do Pará, Helder Barbalho, que inclusive tem o pai como suplente na Comissão Parlamentar de Inquérito, também tem o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, tem o governador Mauro Carlesse, Tocantins, Carlos Moisés, Santa Catarina, Antônio Denário, Roraima, Valdez Góes, Amapá, Marcos Rocha, Rondônia e Wellington Dias, governador petista do Piauí. Os parlamentares também aprovaram requerimento para que seja ouvido o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, investigado e afastado do cargo por suspeitas de integrar organização criminosa que praticou irregularidades na área da saúde no Rio de Janeiro. Outro nome aprovado foi o nome da vice-governadora de Santa Catarina. A CPI, gente, também aprovou requerimentos de reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do atual chefe da pasta, o ministro Marcelo Queiroga. Outro nome aprovado é o do empresário Carlos Wizard. A CPI também aprovou a convocação de Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República. Ainda durante essa reunião, o clima ficou tenso após o vice-presidente do colegiado, o senador Randolph Rodrigues, ter protocolado um requerimento para a convocação do presidente Jair Bolsonaro, o que seria inconstitucional, não é? A apreciação do pedido foi negada pelo presidente da CPI, Omar Aziz, que decidiu retirar o requerimento de pauta para evitar maiores consequências. O senador Marcos Rogério, no entanto, classificou como piada convocação do presidente Jair Bolsonaro à CPI. O senador disse que convocar o presidente da República seria uma violação gravíssima à separação de poderes. Tá aí, então, muita polêmica também nessa reunião e, finalmente, chegamos agora à questão da presença de governadores e esse assunto tão cobrado pelo povo brasileiro, a questão de sanar o que precisa de fato ser sanado. A corrupção, no caso aí envolvendo estados e municípios. Afinal, muita gente já sabe que no Brasil a corrupção já matou e ainda mata muito mais até que a própria pandemia. Vimos que está repercutindo bastante a entrevista dada pelo piloto Nelson Piquet ao deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Durante sua entrevista, Nelson Piquet, que também é empresário, falou sobre a razão de apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Nelson Piquet também disse que com voto auditável, Jair Bolsonaro vence com 70% em 2022. Nelson Piquet disse: a salvação nossa, dos empresários, foi o presidente ganhar a eleição. E vou fazer tudo para isso continuar, porque se um partido de esquerda entrar de novo,
vendo tudo e vou embora, disse Piquet, porque sei que isso vai levar ao maior comunismo, falou o piloto. Sobre a Globo, ele também comentou. Piquet afirmou que o fim da emissora está próximo. Hoje em dia ninguém mais quer fazer publicidade na Globo, disse ele. Eles deram um tiro no pé e o fim está bem próximo, afirmou Nelson Piquet. Piquet ainda disparou críticas contra a imprensa brasileira e contra o ex-presidente Lula. Você vê a honestidade, você vê tudo dando certo. Será que eles não enxergam isso? Estão falando em volta de Lula? Ele não consegue nem sair na rua, que nego vai dar tomatada nele. Acabou com o Brasil. Vai fazer aeroporto na África, porto em Cuba, em vez de fazer os hospitais aqui. Nunca levou água para o Nordeste, disse Nelson Piquet. E a CCJ da Câmara aprovou reforma administrativa, gente. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da administração pública. A PEC 3220 foi uma proposta do governo federal e foi aprovada com 39 votos favoráveis e 26 contrários. O texto restringe a estabilidade no serviço público e cria outros 5 vínculos com o Estado. Questões como remuneração e promoções, o texto estabelece que essas questões serão tratadas por meio de lei complementar. O objetivo da reforma administrativa é promover uma modernização do Estado e também melhorar a qualidade do serviço público na prestação de serviço ao cidadão. Agora que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta segue para uma comissão especial para depois passar pelo plenário da Câmara e só então ir para o Senado Federal. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, comentou sobre este avanço que pode trazer resultados significativos para o país. Arthur Lira disse que a aprovação da admissibilidade da reforma administrativa através da PEC 32/20 na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania é um momento histórico e importante para o futuro da economia brasileira. O presidente voltou a afirmar que os direitos adquiridos dos atuais funcionários serão respeitados e que o objetivo é modernizar o serviço público brasileiro. Abre aspas, nenhuma violação será perpetrada contra qualquer categoria. Esse não é e nunca foi o objetivo da reforma. O que se busca é modernizar as relações trabalhistas do Estado brasileiro em um mundo em permanente evolução, fecha aspas, Arthur Lira. O deputado voltou a afirmar que a tramitação da proposta será feita de forma cuidadosa e responsável e que o texto final estará maduro para ser votado no plenário da Câmara. Aliás, o texto segue agora para análise de uma comissão especial criada exclusivamente para debater o tema e depois vai ao plenário. O relator da comissão especial será o deputado baiano Arthur Oliveira Maia. Para se ter uma ideia, o texto proposto através da PEC acaba com os cargos em comissão de livre provimento e exoneração e com as funções de confiança. Em seu lugar, são criados os cargos de liderança e assessoramento para atribuições técnicas, estratégicas ou gerenciais. O chefe de cada poder definirá os critérios para as nomeações. É possível que os titulares do novo sistema assumam atividades atualmente exclusivas de servidores efetivos. A proposta proíbe, entre outros pontos, a concessão de férias superiores a 30 dias pelo período aquisitivo de 1 ano, adicionais de tempo de serviço, licença-prêmio ou qualquer outra licença decorrente de tempo de serviço, salvo para fins de capacitação e redução de jornada sem redução de salário. Também veda a aposentadoria compulsória como modalidade de punição e incorporação de gratificação e salário. As restrições, no entanto, não se aplicam a magistrados, membros do Ministério Público e militares. A União poderá editar normas sobre temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção funcionais. Estes são alguns dos pontos apresentados para a reforma administrativa aqui no Congresso Nacional. De Brasília, Fábio Santos.
E em abril deste ano, gente, o número de trabalhadores contratados com carteira assinada foi superior ao de demitidos. Segundo o Ministério da Economia, a diferença entre empregos gerados e as demissões ficou positiva em 120.935 postos de trabalho. O destaque foi para o setor de serviços, que gerou 57.610 postos de trabalho, tendo admitido ao longo do mês 614.873 pessoas. E abril foi o mês em que se sentiu mais o impacto dessa segunda onda da Covid-19, gente. Na primeira onda, o ano passado ainda, o país perdeu mais de 900 mil empregos. Agora foram criados 120 mil empregos, apesar da segunda onda. O Brasil está mostrando resiliência, os programas estão funcionando e, principalmente, a vacinação em massa está entrando. E é com isso que temos que contar para um retorno seguro ao trabalho, destacou o ministro da Economia, Paulo Guedes. E na Comissão de Ética da Câmara, relatores têm 10 dias para entregar pareceres sobre deputado Daniel Silveira e também o deputado Coronel Tadeu. Os deputados Alexandre Leite e João Marcelo Souza têm 9 dias úteis a contar desta quarta-feira para apresentar seus pareceres relativos aos processos por quebra de decoro parlamentar contra os deputados Daniel Silveira e Coronel Tadeu. Os deputados relatores ouviram os depoimentos de Silveira e Tadeu, encerrando a fase de instrução probatória das representações que estão em análise no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. O depoimento de Daniel Silveira foi relativo ao processo em que o PSL o acusa de ter gravado e divulgado de modo desleal uma reunião sigilosa do partido. Já o PT pede que o Coronel Tadeu seja punido por ter destruído uma charge que denunciava violência policial contra negros em uma exposição na Câmara em novembro de 2019. Daniel Silveira, que está em prisão domiciliar e prestou depoimento por videoconferência, responsabilizou uma assessora parlamentar pela gravação de uma reunião da liderança do seu partido realizada na Câmara em 16 de outubro de 2019. A gravação teria chegado a ele por meio de um aplicativo de mensagens. A resposta não convenceu o relator, Alexandre Leite, que apontou inconsistências nas falas de Daniel Silveira ao longo do processo. Citando trechos de depoimentos anteriores e de entrevistas concedidas pelo representado à imprensa, Leite disse que Silveira, em outros momentos, teria assumido e até se vangloriado da gravação. Também em depoimento, o deputado Coronel Tadeu disse estar arrependido por ter destruído a charge que denunciava violência policial contra negros em uma exposição de 2019 na Câmara. Ele confirmou ser ele quem aparece nas imagens de câmeras de segurança, retirando um quadro da parede, caminhando com ele pelo corredor da exposição e, momentos depois, quebrando a peça. Segundo o Coronel Tadeu, sua intenção era levar a charge até o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas teria sido impedido no meio do caminho e, por isso, reagiu destruindo o quadro. Em resposta ao relator, João Marcelo Souza, o Coronel Tadeu, ele afirmou ainda que se comprometeu a ressarcir o dano, apesar de nunca ter sido cobrado, e que se retratou, inclusive, por meio de grandes veículos de comunicação. Então, dentro de pouco mais de uma semana, os relatores devem divulgar o futuro dos deputados Silveira e Tadeu. De Brasília, Fábio Santos. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo federal deve lançar em breve, gente, um novo programa de incentivo à qualificação da mão de obra. Guedes também não descartou mais auxílio emergencial no decorrer deste ano. Segundo o ministro, o objetivo deste novo programa relacionado a jovens é preparar jovens para o mercado de trabalho formal, permitindo que eles recebam uma ajuda de custo de R$ 600 para trabalhar e assim conquistar uma profissão.
Estamos lançando um olhar justamente para evitar o que no mercado de trabalho se chama de efeito cicatriz, disse Guedes, se referindo ao termo usado por especialistas para explicar os prejuízos à evolução profissional que costumam afetar quem ingressa de forma precária no primeiro emprego. De acordo com o ministro, a proposta do Ministério da Economia é, por meio da parceria com empresas interessadas, pagar R$ 600 aos beneficiários do programa. Metade do valor será pago pelo governo, metade pelos empregadores, que também teriam que oferecer meios de capacitar esta mão de obra. A ideia básica é que o governo pague R$ 300 e as empresas mais 300. Ou seja, as empresas pagarão para treinar os jovens que serão qualificados para desempenhar o que depois serão seus empregos, comentou Paulo Guedes, explicando que a iniciativa só não foi lançada ainda por questões orçamentárias, mas, segundo ele, temos os recursos para este ano, mas queremos que seja um contrato de trabalho de pelo menos 1 ano. Então, em vez de lançar um contrato de 6 meses, só até o fim deste ano, estamos tentando obter fontes de recursos financeiros para que o jovem fique coberto por este programa de treinamento no trabalho por pelo menos 1 ano, disse Guedes, assegurando, gente, que o Ministério já vem conversando sobre a iniciativa com algumas importantes empresas. Guedes voltou a destacar a resiliência da economia brasileira na crise. O ministro citou os programas lançados pelo governo, como o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e garantiu: agora essa nova geração de programas ajudará a empregar também os invisíveis. Não só vamos formalizar o trabalho, como vamos criar uma rampa de ascensão social. O Brasil já atravessou a onda do impacto econômico. Agora temos que resistir à Covid, concluiu. Tudo isso em um momento onde o Banco Central informou que as contas externas brasileiras registraram um superávit mensal recorde em abril. O saldo positivo no mês passado foi de 5,6 bilhões de dólares. Até então, o maior superávit havia sido alcançado em julho de 2006. E a série histórica do Banco Central teve início em janeiro de 1995. Portanto, de 2006 para cá, tivemos agora em abril um recorde nessa questão. E a jornalista Raquel Sherazade foi condenada a pagar uma indenização de R$10 mil por danos morais por ter chamado agentes penitenciários de criminosos em 2019. O processo em questão corre na 6ª Vara Civil do Foro Regional de Barueri, São Paulo, e ainda cabem recursos. A indenização estipulada deve ser paga ao agente penitenciário João Paulo de Assis, do Centro de Detenção Provisória Dr. Calixto Antônio, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A jornalista responde ainda por outras dezenas de ações em todo o país sobre a mesma declaração. Em 2019, Raquel Sherazade comentava sobre o confronto entre facções criminosas no presídio de Altamira, no Pará, que causou a morte de 62 detentos, quando disse que até mesmo policiais, que são agentes da lei, se bandearam para o lado da criminalidade. Foi o que ela disse. A fala causou reação judicial de sindicatos e profissionais da área. De acordo com informações do portal Notícias da TV, Sherazade disse que há ações em diversos lugares do país relacionadas a este vídeo, que estão sendo arquivadas. Não vou comentar sobre este específico. O que tiver de ser feito, meus advogados vão fazer, se defendeu, declarou Sherazade. A advogada da jornalista, Andressa Maia Paulo, afirmou que tomará as medidas judiciais cabíveis para garantir o pleno exercício de sua liberdade de expressão e de imprensa. E veja só como as coisas andam envolvendo tucanos ou estucanos e os petistas. Fernando Haddad participou de um debate virtual com o parceiro no debate, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. No evento, o petista pediu compromisso a Alckmin para que não se repita a situação das eleições presidenciais de 2018 com a vitória do presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu quase uma semana depois do almoço entre os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso.
penso que devemos fazer um compromisso de segundo turno também. O compromisso do primeiro é nos apresentar de forma civilizada e transparente, disse Haddad a Alckmin. Sem responder ao aceno, o Tucano disse que o PSDB vai trabalhar pela chamada terceira via no ano que vem. Mas, de toda forma, mais um encontro entre tucano e petista. Quase 90% dos produtores rurais brasileiros não fizeram mudanças na administração de suas propriedades durante a pandemia. A informação foi divulgada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio em sua 8ª pesquisa sobre os hábitos do produtor rural brasileiro. De acordo com o levantamento, a crise sanitária teve baixo impacto nos negócios de 64% dos proprietários e 78% dos empresários do campo, que mantiveram seus planos de investimentos. Os dados revelam que o impacto foi médio para 11% dos empreendedores do agro e para 25% alto. O estudo foi realizado com 3.000 entrevistados distribuídos em 16 estados, em todas as regiões brasileiras. O agro não parou e continuou trabalhando para não faltar comida em nossas mesas e também para a produção destinada à exportação, afirmou Marcelo Claudino, um dos responsáveis pela pesquisa. E no final desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro conversou mais uma vez com apoiadores. Olha aqui, essa ali. Presidente, a gente trouxe um quadro que a Lia pintou para o senhor. Já está um tempo guardado, que a gente vê da outra vez que nós não conseguimos, aí a Lia pintou um quadro do Palácio Planalto, né, Lia? E aí a gente trouxe para o senhor. Como é que a gente faz para entregar? Depois pode passar com o pessoal? Tá bom, então. Vamos fazer uma foto, Lia? Comigo. Comigo? Nossa, que pessoa! Tá vendo? Isso. Obrigado. Vem, Lia. Vamos, Lia, aqui. Aqui, Lia. Nossa, que delícia, meu Deus. Leni, você tira também, por favor. Tá tremendo. Tá tremendo? Oh, meu Deus, não pode ficar perto do presidente que fica nervosa assim, gente? Ele deixa ele nervosa. Ah, não, imagina. Tira o boné dela. Tira, né? Isso. Arruma o cabelo pra gente ficar bem linda. Aí, pra ficar bem linda. Isso. Olha o sorrisão. X. Meu Deus, obrigada. Oi, presidente, queria tirar uma foto com o senhor, posso? Tá bom assim, Lenil? Deixa ela tirar essa hora, depois a gente... Lenil, deixa eu tirar uma também. Boa noite, presidente. Gonçalo Santos Jacedo, Corpo de Bombeiro do Estado de Rondônia. Uma satisfação estar nesta noite com o senhor. Trouxe uma fã de carteirinha. Minha filhinha tava nervosa ali para ver o presidente, tirar foto. Aqui, filha. Só fã de carteirinha. Queria trazer até faixa aqui. Chega mais perto aí, amor, pra tirar. Lia, vem cá pra gente fazer uma. Não, agora céu. Eu e você? Eu tenho que sair. É muito insuportável. Amor, eu e você? Não, mãe. Tem que deitar mais. A Mel. Cadê tu, Melissa? Deixa eu colocar no colo. Não, pode ser muito longo, que a minha memória também tá. Aí embaixo, amor. Aí. Aí, obrigada, presidente. Sua saudade, ele vai bater uma foto aqui, tá? Eu tenho uma carta para passar para o senhor também, se interessar mais com a sua orientação, tá? Tudo bem. Abençoe. Pessoal, obrigado aí. Tirar uma foto. Presidente, só mais uma. Tadinho. Você tira? Só, mas vem cá, Lia. Vamos ali, Lia. Vamos aqui, Lia. Vem aqui, Lia. Obrigada, presidente. Tá ótimo. Vai ficar bom cada uso ali, ó. Boa noite, presidente. Bom descanso, felicidade, hein? Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.